Olá, alunos da Escola Estilos EJA EAD. Nós vamos trabalhar neste momento, nesse vídeo, as questões do trabalho da etapa 2 de Física, tá? Então, questão 1. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, MRU, ou seja, velocidade constante. Esta frase se refere a... Bem, gente, essa frase se refere à primeira lei de Newton, a inércia, tá? E esses conteúdos vocês podem encontrar na apostila, na página 114. Questão 2. Assinale a afirmação que está incorreta. Bom, gente, nós temos 4 opções. Um corpo livre de forças em repouso permanece em repouso. Esta questão está correta, tá? Ela é a lei de inércia. A aceleração é diretamente proporcional à força. Essa é a segunda lei de Newton da dinâmica, tá? E a terceira opção é a área da física que estuda o calor, é a termologia, que também está correta. E o estudo das temperaturas é a termologia. Essa opção está errada, tá? A termologia é a área da física que estuda o calor, tá? Questão 3. Ao remarmos para trás, o barco é impulsionado para frente. Esta frase se refere ao movimento de um barco a remo. Qual lei explica essa situação? Bom, a lei que explica essa situação é a terceira lei de Newton, ação e reação, tá? Toda vez que você fizer uma força sobre algum objeto ou sobre o chão, ou o barco mesmo, no caso do barco a remo, quando você rema para trás, a água te impulsiona para frente, tá? É a lei da ação e reação, a lei de Newton. Questão 4. A temperatura é... Essa questão é o conceito de temperatura, tá? Então, diz assim, é uma grandeza física que mensura o grau de agitação das moléculas de um corpo. Tá? Esse é o conceito de temperatura. As outras opções estão erradas. Questão 5. A temperatura de 25 graus Celsius em Fahrenheit é... Nesta questão, eu estou pedindo para vocês transformar a temperatura de graus Celsius para Fahrenheit. Tá? Nós vamos usar uma fórmula e fazer a explicação no quadro. Então, vamos transformar 25 graus Celsius em Fahrenheit. Para transformar, nós vamos usar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula vale apenas para transformar graus Celsius em Fahrenheit. Então, 9C, esse C é da temperatura em Celsius, tá? Então, 9C é igual a 5F menos 160, tá? A gente vai substituir o 25 no lugar do C. Então, 9 vezes 25... é igual a 5F menos 160. 9 vezes 25 dá 225. Aqui o restante se mantém igual. Na próxima linha, nós vamos passar o 160 para junto do 225, tá? Ele é negativo, inverte a operação, vai ficar positivo. Então, 225 mais 160 é igual a 5F, tá? Soma esses dois valores, fica 385 igual a 5F, e o 5 passa para o outro lado dividindo, 385 dividido por 5, que dá 77 graus Fahrenheit, tá? A resposta é 77. Questão 6. Sendo 50 graus Celsius, determine o valor dessa temperatura em Kelvin. Bom, agora vamos observar aqui no quadro. Para transformar Celsius na temperatura Kelvin, nós precisamos usar esta fórmula aqui, tá, gente? Essa fórmula aqui, C é igual a K menos 273. O C é a temperatura em Celsius, então nós vamos substituir no lugar do C o 50, tá? Então vamos colocar 50 é igual a K menos 273. Agora a gente passa o 273 para o outro lado da igualdade, ele vai inverter a operação que está realizando,
Então, vai ficar 50 mais 273 é igual a K, que fica 323 igual a K. K é a temperatura em Kelvin, então a resposta é 323. Essa é a resposta da questão 6. Questão 7. Qual deverá ser a força empregada em um bloco cuja massa é de 75 kg e a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado? Questão 7. Vamos para força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Nós temos a massa, que é 75 quilos, e temos a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a força é igual ao valor da massa, que é 75, vezes o 5, que é a aceleração, e esse resultado vai ser 375 N, que é newtons, tá? Então, a resposta da questão 7 é 375 newtons. Questão 8, gente. É a dilatação que se caracteriza pela variação do comprimento do corpo, tá? Essa é uma questão teórica. A dilatação que se caracteriza pelo comprimento do corpo é a dilatação linear, tá? Esse conteúdo, esses conceitos estão na página 118, tá? Questão 9. O pontinhos é um exemplo de condutor de energia. Então, aqui o vidro, o plástico e o papel não são condutores de energia, tá? É o carvão que é um condutor de energia. Questão 10. É a propagação da energia que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Bem, gente, isso é a radiação térmica, tá? Que é a propagação do calor não necessita de um meio material para se locomover, tá? Essas são as questões do nosso trabalho de Física etapa 2. Muito obrigada a todos e até a próxima etapa. Tchau, tchau.